Gente, eu gosto muito desse período do Natal. E eu tenho vários motivos para gostar. Como eu gosto muito de comer, a primeira coisa que eu lembro é a comida de Natal. Não é verdade? Carne de porco, farofa, doce de bis da minha esposa, o doce gelado da minha mãe, né? O peru ou a ave natalina. Agora a gente não fala mais Chester, né? Fala ave natalina, né? Gosto muito de comida de Natal. O outro motivo é porque... outra coisa, gente. Natal é arroz com passas, tá? Não vem com essa heresia de tirar passas no arroz no Natal, tá? Natal tem que ter... Você não come o ano inteiro. No Natal vai comer, tá? Natal é arroz com passas. Outro motivo, porque no Natal, queridos, é um momento em que nós geralmente conseguimos estar perto da família. Não é verdade? Normalmente a gente já está de férias, ou então chegando às férias, então a gente consegue visitar os familiares, ou então os familiares vêm visitar a gente. Mas também tem os presentes, né? Eu lembro que tinha uma época em que eu ganhava meia todos os anos. O pastor Patrick falou hoje que até meia a gente ganha no Natal, né? Mas é verdade, gente, eu ganhava meia todos os anos e eu lembro que naquela época eu não gostava nem um pouco de ganhar meia no Natal. No entanto, hoje, que eu tenho que comprar as minhas próprias meias, né? Eu amo ganhar meia de Natal, gente. Então, pode me dar meia de Natal, né? Eu percebo o valor de ganhar uma meia no Natal. Eu tenho certeza que você tem os seus motivos para gostar do Natal. Talvez sejam as decorações que você gosta, né? As luzinhas, né? Talvez sejam as férias que estão chegando, ou então já chegaram. É uma viagem que você costuma fazer no final de ano. Se você gosta do seu ambiente de trabalho, talvez as festas de confraternização da empresa, sei lá. Eu acho que cada uma dessas coisas trazem para nós um significado especial a respeito deste momento final no ano que nós celebramos o Natal. Mas ainda que essas coisas sejam evidentemente muito boas para nós, e porque nós somos cristãos, elas inevitavelmente nos lembram Jesus. No entanto, queridos, certamente elas não são nem de perto os verdadeiros benefícios do Natal. Não é verdade? Nem de perto elas são tudo o que o Natal significa para nós. Elas não demonstram todos os benefícios, os verdadeiros benefícios do Natal verdadeiro. Dependendo da sua experiência, nós nem poderíamos dizer que essas coisas são sequer benefícios do Natal. E é por isso, queridos, que nessa noite eu quero meditar com os irmãos a respeito dos verdadeiros benefícios do Natal verdadeiro. Que Natal verdadeiro? Esse texto, queridos, que nós lemos, e a princípio, começando na primeira partezinha do versículo 4, ele nos fala a respeito do Natal, o verdadeiro Natal, que não é necessariamente o Natal do Papai Noel, não é o Natal das festas, da comida boa, dos presentes, é o Natal que Deus sonhou, o primeiro Natal, o Natal que Deus planejou e que Deus executou. Nos últimos tempos, queridos, já ficou mais do que provado que o dia 25 de dezembro não é a verdadeira data do nascimento de Jesus, mas o que é muito maravilhoso da parte de Deus, queridos, é que mesmo que a gente não saiba ao certo a data do nascimento de Jesus, uma coisa nós sabemos que Deus interveio na história de forma soberana, demonstrando o seu governo e o controle total de toda a história. E no momento certo, na plenitude dos tempos, ele enviou Jesus. Não é isso que o apóstolo Paulo diz no início do versículo 4? Quando chegou a plenitude do tempo. Esse termo, queridos, a plenitude do tempo, demonstra uma série de fatores positivos de por que o nascimento de Jesus foi no momento ideal. O primeiro deles, queridos, e que nós nunca talvez atentamos para isso,
mas é o fato de que o Império Romano, com as suas estradas, o seu poderio militar, dava alguma segurança física para os viajantes. Então, você podia cortar de um lado ao outro do Império com boas estradas para os padrões da época. É verdade que algumas delas existem até os dias de hoje na Itália. É verdade, queridos, que quando nós olhamos para isso, nós não atribuímos isso grande valor, porque afinal, o que um exército poderoso, o que uma estrada tem a ver com isso? Queridos, nós temos que lembrar que as pessoas precisavam se locomover para levar notícias, para levar uma carta, para levar alguma coisa para outro lugar, para mudar de uma cidade para outra. As pessoas precisavam se locomover. E naquele momento da história da humanidade, as estradas estavam ligeiramente seguras para que as pessoas pudessem se locomover. O reino, o império estava ligeiramente seguro para que as pessoas pudessem conviver socialmente de maneira aceitável. Mas não é só isso. Além disso, nós sabemos pela história que quando o Império Romano conquistava um povo, em homenagem a esse povo e também para dar uma acalmada nos ânimos deste povo conquistado, eles construíam em Roma, na capital do Império, um templo a este Deus, ao Deus daquele povo conquistado. E é por isso que, tanto em Roma quanto em outras cidades importantes do Império, existia lá uma sinagoga judaica. Existia um lugar onde se falava do Deus do Antigo Testamento, do Deus vivo e verdadeiro. Existia, espalhado pelo Império todo, gente familiarizada, mesmo que não fosse judia, mesmo que não fossem judeus, existiam pessoas familiarizadas com o Deus vivo e verdadeiro, que já ouviam falar do Deus vivo e verdadeiro. Na maioria das cidades existia uma comunidade que conhecia profundamente o Antigo Testamento. Mas isso não é tudo. Porque o fato de existir o Império Romano fazia com que eles falassem uma língua em comum. O grego, ainda não era o latim, o grego. Todo o Império Romano falava grego. De uma ponta a outra do Império, você encontraria lugares, pessoas que falavam o grego. Não é à toa que todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Comentando essa passagem, o pastor Hernandes Dias Lopes diz: Deus preparou o mundo para a chegada do seu Filho. Deus preparou todo o império, toda a história, todo o mundo para a chegada de Jesus. Veja, irmãos, Deus tem todas as coisas sob controle. Se você tem algum tempo de crente, você já deve ter ouvido alguém falando isso com toda certeza. Não existe absolutamente nada que foge do governo de Deus. Um monte de fatores aparentemente aleatórios, como estradas, língua, governo político, poderes militares, na verdade, era a forma como Deus governava a história para que no momento certo ele enviasse seu Filho. Deus conduziu a história para que em um determinado momento ele pudesse intervir de forma definitiva, enviando Jesus. Meu irmão, minha irmã, você percebeu o que eu acabei de dizer? Deus conduziu a história para que em um determinado momento ele pudesse intervir. Nós não temos dúvida a respeito disso, não é verdade? Eu acho que você que está aqui nessa noite, ou você que nos assiste pela internet nessa noite, raramente duvida que Deus conduz a história da humanidade, não é mesmo? Deus conduz a história da humanidade, mas você já parou para pensar a respeito disso na sua vida? Você já pensou que todas as lutas,
as dificuldades, os enfrentamentos, as tempestades pelas quais você parou, é pura e simplesmente Deus conduzindo a história da sua vida, para que no momento certo, no momento oportuno, Ele viesse a intervir. Você já pensou nisso? Queridos, mesmo que as dores sejam intensas, mesmo que as lutas sejam cruéis, Deus se importa com cada uma delas. Ele está conduzindo a história da sua vida, Ele está conduzindo a história da minha vida, Ele está conduzindo a nossa história na plenitude do tempo. Deus enviou Jesus, Deus interveio. No momento certo, o Senhor da história, o nosso Deus, vai agir na nossa vida. Talvez não seja como você espera que Ele haja, talvez não seja da forma como você quer que Deus venha a agir, mas Ele vai agir, do jeito dEle, de um jeito como é inexplicável, do jeito dEle, Ele vai agir. E sabe por quê? Porque o nosso Deus, queridos, nunca nos desampara. Ele sempre age, Ele sempre vem. E é exatamente por isso, queridos, que nós podemos experimentar dos verdadeiros benefícios do Natal verdadeiro. E o primeiro benefício, queridos, é que em Jesus nós somos redimidos da nossa miséria. Em Jesus nós somos redimidos da nossa miséria. O texto que nós lemos, queridos, continua dizendo que Jesus veio nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Veja como o apóstolo Paulo diz isso na continuação do versículo 4, início do versículo 5. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Queridos, Jesus nasceu como homem, de um jeito natural, nasceu de mulher. Veja, Ele não desceu das alturas numa nuvem, Ele não veio de uma cegonha, né? Acho que ninguém mais acredita nisso, né? Ele não surgiu simplesmente do nada, andando na rua, simplesmente apareceu, ou então caiu na terra como se fosse um cometa. Não, Ele nasceu de uma mulher, como eu e você nascemos de mulher. Entenda, Ele existia desde o princípio como Deus Filho e eterno, mas Ele nasceu de uma mulher. Mas não é só isso que o apóstolo Paulo nos diz nesse texto. Por ser Deus, Jesus é superior à lei do Antigo Testamento. Ele é o autor da lei, e mesmo assim Ele se sujeitou a essa lei para que pudesse nos resgatar. Agora olhe para quem Jesus é, olhe para a sua glória, para a sua majestade, para a sua eternidade, olhe para a sua ternura, perceba a sua eterna grandeza. E mesmo sendo o Deus vivo e verdadeiro, aquele que existia desde a eternidade, o Filho unigênito do Pai, mesmo assim, Ele se sujeitou à limitação humana, nascendo de mulher, nascendo sob a lei. Sabe o que isso significa, queridos? Significa que, sendo verdadeiro Deus, Ele se fez verdadeiro homem, para que pudesse ser o nosso representante diante de Deus. Por nos amar e para sua suprema glória, o Deus Filho se encarnou, nasceu de mulher, nasceu como verdadeiro homem, para que Ele pudesse resgatar os seres humanos. E mesmo sendo Deus, aquele que é maior que a lei, mesmo assim, Ele se sujeitou à lei para nos resgatar, para nos redimir da lei. E ao cumprir a lei, Jesus pôde resgatar da lei todos aqueles que creem nele.
Mas pastor, por que isso é importante? Eu vou mostrar para você. Faz o seguinte teste aí. Eu sei que hoje em dia a gente está mais na moda com a Bíblia digital, né? Você provavelmente está com a sua Bíblia no celular, mas se você não estiver com a sua Bíblia no celular, se você estiver com a sua Bíblia física aí, faz o seguinte teste. Abre lá em Mateus, primeiro capítulo de Mateus. Achou aí? Achou? Agora olha para tudo que tem antes de Mateus. É bastante coisa, né? Tem bastante coisa aí, né? Deixa eu te perguntar. Você consegue cumprir perfeitamente tudo que está escrito aqui? Não? Não mesmo? Tem certeza? Não consegue, né? Tá bom, eu vou facilitar para você. Só os 5 primeiros livros. Vai lá, abre lá no livro de Juízes. Você volta um pouquinho, chega em Josué. E aí você tem separado os 5 primeiros livros da Bíblia. Aquilo que nós chamamos de Pentateuco. Ou aquilo que nós chamamos da lei. Deixa de lado os outros 34 livros do Antigo Testamento que sobraram. Só os 5 primeiros. Você dá conta? Gente, são só 5 livrinhos. Você dá conta de cumprir cada um dos mandamentos e das implicações que esses mandamentos trazem para a nossa vida? Dá conta? Não. Tem certeza? Você não consegue? Então eu tenho uma triste notícia para te dar. A triste notícia que eu tenho para te dar. Você está debaixo da lei. E porque você não consegue cumprir tudo isso que está escrito na lei, você está condenado ao inferno. Você está debaixo da justa ira de Deus. Mas espera aí. O texto de Gálatas que nós acabamos de ler nos diz que Jesus veio para resgatar os que estavam sob a lei. Ufa. Queridos, o Deus Filho se sujeitou a uma lei menor que ele, cumpriu perfeitamente toda esta lei. E se nós cremos nele como Senhor e Salvador das nossas vidas, então ele nos resgata da condenação que essa lei nos traz. Ele nos salva da ira de Deus, ele nos resgata dessa condição miserável que está sobre aqueles que vivem debaixo da lei e da condenação que a lei traz. Só isso já nos deveria levar a celebrar o Natal de maneira grandiosa, não é verdade? Só esse benefício sozinho já deveria nos levar a comemorarmos a pessoa de Jesus por toda a eternidade, porque ele nos resgata da lei, ele nos resgatou porque nós estávamos debaixo desta lei. Mas veja, esse não é o único benefício do Natal verdadeiro. Mas por causa deste primeiro benefício, o benefício de sermos resgatados da lei, resgatados da nossa condição miserável, em segundo lugar, nós somos adotados como filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz na continuação do versículo 5 que Jesus veio a fim de que nós recebêssemos
a adoção de filhos. Na época de Paulo, queridos, a adoção era um processo um pouquinho diferente daquilo que nós temos hoje. Naquele tempo, um menino ainda bem novinho, ele era colocado debaixo da responsabilidade de um tutor. Esse tutor, ele tinha a responsabilidade de ensinar o menino a respeito de tudo o que ele precisasse saber para se tornar um bom cidadão, para ser um bom cidadão. Então, ele iria morar com este tutor, e enquanto morava com este tutor, ele ia aprender as artes, ele ia aprender a ciência, a filosofia, a cultura, a política, a guerra e talvez até um ofício. E mais tarde, ele retornaria à casa do seu pai para assumir o seu papel de herdeiro e de cidadão. Esse momento em que o menino retornava para a casa do pai era chamado de adoção. O que Paulo está nos dizendo, queridos, é que a lei era esse tutor que ensinava a humanidade a respeito daquilo que nós deveríamos fazer para agradar a Deus. A lei nos dizia e nos diz constantemente, para agradar a Deus é assim que nós devemos viver. No entanto, tudo o que esse tutor conseguia fazer conosco era nos condenar, porque nós somos incapazes de agradar a Deus por causa da enfermidade da nossa carne. O tutor nunca conseguia nos conduzir de volta para a casa do Pai. Nós nunca conseguíamos aprender o que precisávamos para poder assumir o nosso lugar como herdeiros e cidadãos. Os versículos 1 a 3 desse texto nos explicam isso melhor. Na lei nós tínhamos tudo o que precisávamos para retornar à casa do Pai, mas nós estávamos escravizados aos rudimentos desse mundo, e isso nos tornava incapazes de retornar para Deus. Jesus veio para que nós pudéssemos voltar à casa do Pai. Para que nós pudéssemos ser resgatados do domínio da lei. Nós somos adotados por Deus em Cristo. Antes de sermos adotados, queridos, nós não éramos considerados herdeiros, filhos, mas agora em Jesus nós somos feitos filhos de Deus. Como nós vimos antes, queridos, a lei, o nosso tutor, só expunha ainda mais o nosso pecado. Mas Jesus veio para nos resgatar desse tutor e nos levar de volta para a casa do nosso Pai. E a partir do momento que nós somos adotados, queridos, temos todos os privilégios de estarmos na casa do Pai. Antes nós estávamos debaixo desse tutor e não tínhamos nenhum privilégio, nenhum benefício, mas agora estamos na casa do Pai, e agora, queridos, estamos na presença do Pai. Nós somos tratados como os filhos do Pai, como os filhos de Deus. Queridos, muitos dos irmãos aqui têm vivido tempos difíceis nos últimos anos. A partir do momento em que se chegou uma pandemia, ou então a partir do momento da perda de um familiar, ou então por causa de uma dificuldade financeira, vivemos tempos difíceis, cheios de lutas, de tribulações, de tempestades, e é justamente em momentos assim, queridos, que nós temos a tendência de achar que Deus nos esqueceu, que Deus não olha mais para nós, que Ele não se importa mais conosco. Mas, irmãos, isso é impossível. Se você foi resgatado por Jesus, você foi resgatado por Deus. Deus é o seu Pai. É possível que a gente encontre pais que abandonaram seus filhos. É possível que a gente encontre pais que não se importam mais com seus filhos. Mas isso não é verdade a respeito do Pai dos céus.
Isso não é verdade a respeito do nosso Deus, porque Ele continua sendo o nosso Pai, o maior interessado na nossa vida. Ele se importa conosco, Ele jamais nos abandona. Queridos, nós nunca podemos nos esquecer que se nós experimentamos do verdadeiro Natal, se nós experimentamos desse resgate em Jesus, então nós provamos desse maravilhoso benefício. Deus é o nosso Pai, e Ele jamais nos abandona, Ele cuida de nós. Independente das lutas que nós estejamos enfrentando, Ele continua cuidando de nós. Mesmo que as dores sejam intensas, Deus é o nosso Pai. Mesmo que os nossos erros, falhas e pecados sejam terríveis, Ele continua nos amando, porque Ele é o nosso Pai. Em Jesus, nós somos adotados como filhos de Deus. O terceiro benefício do Natal verdadeiro, queridos, é que em Jesus nós recebemos o Espírito Santo. No versículo 6, o apóstolo Paulo nos diz assim: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Deus enviou o seu Filho, mas Deus também enviou o Espírito de seu Filho. O Filho veio para nos redimir, e o Espírito veio para aplicar essa redenção nas nossas vidas. Queridos, há algum tempo atrás, conversando com alguns irmãos, eu percebi um grande temor na vida deles. Eles diziam: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Pastor, eu não sei se no final dos meus dias eu vou permanecer fiel, então eu não tenho como ter certeza a respeito da minha salvação. Mas, queridos, isso não é o que a palavra nos mostra. Você não precisa se preocupar. Se você tem o Espírito e verdadeiramente tem o Espírito, você vai ser salvo. Sabe por quê? Porque o Espírito é a garantia da nossa salvação. Veja que o apóstolo Paulo fala: porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito. Alguém recebe o Espírito no coração sem ser filho de Deus? Não. Porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito. Todos aqueles que são filhos de Deus recebem o Espírito no coração. E se Deus jamais abandona seus filhos, queridos, então nós podemos ter plena convicção de que se o Espírito verdadeiramente habita em nós, então nós somos filhos de Deus e a nossa salvação está garantida. Mas eu quero te chamar a atenção para mais um detalhe. Paulo diz que o Espírito que está em nós clama: Abba, Pai. Essa expressão, queridos, é uma expressão de muita intimidade com o Pai. É como se fosse um clamor que diz assim: papai, papai. Quando a Ana era bem pequenininha, às vezes, quando ela estava insegura, quando ela estava com medo, ou então com vergonha, ou então depois que ela levava uma bronca, ela virava para mim e falava assim: papai, você é meu pai, né? E eu afirmava com todo carinho, ainda que com severidade, eu dizia: eu sou seu pai, filha. Você é a minha filha e eu amo você. Mas não era apenas nos momentos difíceis que ela fazia isso, não. Não era só quando ela levava uma bronca, não era só quando ela estava com medo. Era também quando a gente estava brincando, quando a gente estava bagunçando entre uma gargalhada e outra. Ela dizia: ai, pai, você é o meu pai, né? E eu dizia para ela: eu sou seu pai. E você é a minha filha e eu amo você. Queridos, o fato do Espírito habitar nos nossos corações deve nos conduzir a uma intimidade profunda com o nosso Pai. Pela manhã, o pastor Patrick lembrou o texto de João capítulo 15, versículo 6, se eu não me engano, 4. Me ajuda aí, Rev. Era do 12 ao 16, mas era do 16 então.
Não vos chamo mais servos, é o 14 esse, né? 15, mas tenho-vos chamado amigos. Amigos, uma realidade de completa intimidade. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que é o próprio Espírito que nos conduz para essa intimidade, queridos. A intimidade de podermos olhar para o nosso Deus e chamá-lo Pai, Papai, Abba, Pai. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração para ser a garantia de que nós somos seus filhos. Mas um filho de verdade sempre precisa desenvolver intimidade com seu pai. E é justamente isso que o Espírito faz, queridos. Se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, se o Espírito habita em nós, o que nós mais desejamos, o que nós mais ansiamos é ter intimidade com o nosso Pai. É a presença do nosso Pai. O Espírito nos conduz a essa intimidade, queridos. É impossível que você seja filho e não se sinta cada vez mais atraído para estar próximo do seu Pai. É impossível que você tenha o Espírito em seu coração e você não tenha nenhuma vontade de desenvolver maior intimidade com o Pai. O Espírito que está em você está o tempo todo clamando: Abba, Pai. Esse é o terceiro benefício do Natal verdadeiro. O Espírito é a garantia da nossa salvação e o Espírito nos conduz a uma verdadeira intimidade com o Pai. E por fim, o quarto benefício do verdadeiro Natal é que em Jesus nós somos feitos herdeiros de Deus. Somos feitos herdeiros de Deus. Tenho absoluta certeza que se você sair perguntando na rua quem é que gostaria de ser herdeiro de Deus, eu acho que 100% das pessoas diria que gostaria, não é verdade? Você quer ser um herdeiro de Deus? Com certeza a pessoa fala assim: ah, eu quero. Ainda mais porque o apóstolo Paulo diz que o herdeiro deixa de ser escravo. Ele diz, versículo 7, assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. A lei do Antigo Testamento trazia uma escravidão sobre aqueles que tinham a obrigação de cumpri-la, queridos. No entanto, Jesus nos redimiu e nos libertou dessa obrigação. Se cada um de nós precisássemos cumprir toda a lei do Antigo Testamento para sermos salvos, queridos, nós estaríamos perdidos. Mas Jesus nos resgatou. A lei que nos condenava agora é uma bênção para nós, porque Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. E porque Jesus cumpriu a lei em nosso lugar agora, queridos, Ele nos capacita para vivermos de acordo com essa lei. E por isso, se nós cremos em Jesus, irmãos, nós não somos mais escravos dessa lei, nós somos herdeiros de Deus. Você vai lembrar que ainda que a Lei Áurea tenha sido assinada lá em 1888 pela princesa Isabel, o que nós mais vemos à nossa volta hoje são escravos. Escravos das suas paixões, escravos dos seus desejos, escravos das suas culpas, escravos da condição financeira, seja rico ou seja pobre, escravos de status, de poder, escravos do trabalho, escravos dos louvores dos homens, escravos de relacionamentos. O que nós mais vemos hoje em dia são escravos. Deus enviou seu Filho, queridos, para que não fôssemos mais escravos. Mas ainda assim, alguns se prendem às regras e mandamentos, achando que viver com Jesus é cumprir um punhado de obrigações religiosas. Mas não é isso. Nós não somos mais escravos. Em Cristo nós somos herdeiros de Deus. E por sermos herdeiros de Deus, queridos, recebemos
todas as riquezas de Deus, as riquezas da graça de Deus, as riquezas da glória de Deus, da sabedoria de Deus, da bondade de Deus, e todas essas riquezas estão em Jesus. Mas existe uma herança que nós ainda não recebemos, a herança dos céus, a herança que está por vir. E essa é, queridos, a herança que nós mais deveríamos aguardar. Concluindo, irmãos, nós aguardamos durante todo o ano para comemorar o Natal. Amamos as festas, amamos estar juntos com os familiares, com os amigos, nós amamos receber os presentes, mas ainda que essas coisas sejam muito boas, elas não chegam nem aos pés dos verdadeiros benefícios do Natal verdadeiro. Em Jesus, queridos, nós somos resgatados da nossa miséria, da condenação da lei. Em Jesus, queridos, nós somos perdoados por Deus e não estamos mais sujeitos à sua santa ira. E por causa disso, nós somos adotados como filhos de Deus. E isso é muito melhor até do que as reuniões familiares. Nós recebemos o Espírito Santo. E isso é muito melhor que os presentes que nós recebemos. Nós somos feitos herdeiros de Deus. E isso é muito melhor do que qualquer festa, do que qualquer celebração. Que Deus nos abençoe, queridos. E que todos nós tenhamos um feliz Natal, provando dos verdadeiros benefícios do Natal verdadeiro. Nós vamos encerrar o culto de hoje, queridos, cantando um hino que é muito especial, principalmente porque ele nos lembra bastante do Natal. Um hino que, se não cantar, não é Natal, não é verdade? E é exatamente por isso que eu quero te convidar para que, com grande alegria, nós possamos nos colocar em pé, para cantarmos juntos o hino de número 243, Noite de Paz. Vamos cantar com alegria, queridos, hino de número 243, Noite de Paz. Thank you.
Maravilhoso e eterno Deus, nós nos rendemos à Tua graça, à Tua glória. Nós declaramos nessa noite que amamos o Senhor e que o Senhor é o presente máximo que nós nunca merecemos, mas o Senhor nos deu. O Senhor se entregou por cada um de nós. O Senhor nos amou. Que presente precioso, que glorioso aquilo que o Senhor faz por cada um de nós. Louvado e exaltado, Deus, seja o Teu nome nesse Natal, seja o Teu nome em todos os dias da nossa vida. Que possamos viver, Deus, para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. Nós clamamos a Deus que o Senhor ainda nos dê um Natal abençoado, um restinho de dia abençoado, junto com aqueles que nós amamos, mas principalmente com o Senhor. Possamos ter tempo de qualidade com o nosso Pai, presente e tesouro precioso que o Senhor é para nós. Pedimos a Deus que o Senhor também nos dê uma semana de vitórias contra o maligno, de vitória contra o pecado, que o Senhor nos dê uma semana de alegria, de celebração daquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas ao longo desse ano, pelo presente que o Senhor é para cada um de nós. Mais uma vez, Deus, louvado e agradecido seja o Seu nome. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E agora, Deus, que esse culto público se encerra, que o culto particular de cada um de nós continue, que nós possamos continuar louvando e exaltando o Teu nome, Deus, aprendendo cada vez mais e vivendo a Tua palavra, nos dedicando cada vez mais em amar e aprender do amor do Senhor por cada um de nós. Obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito. Nós clamamos que o Senhor agora, daqueles que estão aqui, nos leve em segurança para as nossas casas, que o Senhor continue nos dando uma noite de paz, de fato. Paz no Teu amor, paz no Senhor, nos braços do Pai verdadeiro, do Pai que nos ama incondicionalmente. Louvado seja o Teu nome, Deus, por tudo, em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para sempre.